Chegou a hora de falar de fitness e ninguém melhor que o nosso comentador Glau para te dar todas as dicas que precisas saber para ficares em forma, não é, Glau? Boa noite, Silvia. Boa noite. Então, hoje vamos falar sobre Active Cycle. Pedalar em grupo dentro de um espaço fechado, é mesmo esse o conceito do cycling ou chamado spinning? Bem, a ideia inicial não era a questão de pedalar em grupos fechados, né? A ideia inicial, quando assim, falamos em indoor cycling, né, que é a modalidade chama indoor cycling, foi desenvolvida por um sul-africano chamado Jonathan Goldberg. O nome dele, mais conhecido no fitness, chama Johnny G. Esse cara viajou para os Estados Unidos e tinha a intenção, dentro dessa viagem, quando fixou residência, em fazer a travessia dos Estados Unidos. É uma prova que sai da Califórnia a Nova York. São 5.000 quilômetros, tem que fazer isso em uma semana, em 8 dias. Então, dentro dessas tentativas, ele tinha um treinamento e para não sofrer todas aquelas intempéries de clima, ele começou a desenvolver uma bicicleta em casa que conseguisse simular montanhas, retas, não é? Deserto, aquela parte mais comprida com longa duração. E essa ideia caseira tornou-se exatamente uma aula. Em 1989 foi desenvolvido a aula de spinning, foi ele que desenvolveu. A partir daí, as empresas de fitness, cada uma montou uma escola ou aulas com bicicletas apropriadas para isso. E os próprios ginásios? E os ginásios absorveram toda essa ideia. É uma das aulas hoje mais praticadas no mundo, né? Estima-se que 5 milhões de pessoas praticam spinning ou indoor cycling todos os dias, em mais de 80 países no mundo. Mas essa modalidade é uma modalidade que exige muito esforço físico, é preciso uma preparação especial. Assim, pelo menos para começar a fazer. A grande sacada do Johnny G, a grande sacada da aula de spinning é que essa aula pode ser trabalhada na mesma sala com um ciclista de nível mundial, não é? Aqui, por exemplo, eu já tive a oportunidade dentro da minha sala ter um ciclista que ganhou já a Porto Lisboa, o Quintino Rodrigues, e na mesma sala tinha uma senhora de 70 anos. E óbvio que ambos têm um condicionamento diferente. E foi exatamente por essa grande ideia do Johnny G da questão da carga da bicicleta ser algo subjetivo, ou seja, a carga para o Quintino seria um tipo de carga e a carga para essa senhora de 70 anos seria outra. Ambos estariam correndo na carga 10, por exemplo, mas a 10 para o ciclista profissional seria muito mais forte, lógico. E então, que partes do corpo trabalha essa aula? Tudo? É muito bacana isso, porque normalmente as salas enchem hoje no spinning, e nem sei se falar isso vai afugentar um pouco as pessoas em casa da aula. Todo mundo tem a crença que a aula de spinning trabalha as pernas, né? Pelo fato da gente pedalar com as pernas. Mas a aula de spinning, o desenvolvimento dela é para pulmão e coração, tá? O que existe no trabalho de perna é simplesmente uma adaptação da musculatura para o trabalho. Solamente, mais nada. E é preciso ter um equipamento específico para fazer esta aula? Eu ouvi falar aí de uns calções almofadados, como é que é isso? Tá, isso também vem do ciclismo, né? A aula de spinning é uma simulação do ciclismo de estrada e não do ciclismo de BTT ou de montanha, tá? Partindo desse princípio, a bicicleta é toda desenhada para que a acomodação da pessoa que venha praticar a atividade seja tipo a de um ciclista mesmo. Inclusive pelo giro que a gente tem na aula, que é muito rápido, né? Precisa de um selim mais estreito do que aquela bicicleta normal da sala de cardio fitness. E lógico, esse selim, como é muito mais estreito e as pessoas não estão habituadas, precisam de algo mais acolchoado, né? Normalmente se utiliza uns calções de ciclismo sem a roupa íntima por baixo, né? Sem as cuecas, e essa é um revestimento feito em pele de cabrito, alguns, ou em gel, para exatamente não deixar sobreaquecer a região. Há pouco estavas a dizer que isto é mesmo como ir uma montanha, um deserto, não é? Mesmo como fazer um trajeto. Quantas subidas em média se faz numa, que é o que custa mais, suponho? Normalmente as pessoas, por acaso, além de custar, né, parecer custar mais, as pessoas gostam mais das subidas do que das próprias retas. Isso também vai depender de escola para escola. Como além do spinning, existem várias outras empresas que trabalham e têm suas escolas de cycling, e cada uma delas desenvolve um tipo de aula. Dentro das aulas podem ter uma aula só com montanha, onde 70% da aula é quase toda montanha, outras aulas são intervaladas, outras são em retas, e aí pode variar, né? Dependendo dessa aula,
se vai ter 5 subidas, uma subida ou uma subida só o tempo todo, não é? Isso vai depender da aula e do professor que está ministrando. Não é a mesma coisa que fazer, por exemplo, a bicicleta de manutenção, que também muitas vezes tem nos ginásios. Sim, as bicicletas de cardio fitness, que são as de manutenção, elas têm os programas pré-formatados, mas elas não suportam digamos assim, a sobrecarga que uma bicicleta desse tipo aqui consegue suportar, né? Essa bicicleta foi própria para aguentar um ciclista pedalar a toda velocidade ou com toda a carga possível. Isso não seria jamais concebido para aquela situação numa bicicleta de carga. Exato. E quantas calorias se queima numa aula como esta? Dependendo da excelência do pedalar, mas consta que em média 700 calorias, mas normalmente pessoas, como te falei, né, se tem um ciclista profissional, ele com certeza vai gastar muito mais, né? Um aluno chega a 980, se tiver uma excelência no pedalar, se conseguir trabalhar com boas cargas, ele consegue isso. E que repouso se deve fazer de seguida? Como todo trabalho cardiovascular, seria mais interessante e que você tivesse pelo menos 24 horas de repouso entre uma aula e outra, mas existem pessoas que fazem aulas de cycling todos os dias. Pois, eu ia te perguntar isso realmente, se era uma aula que dava realmente para fazer, como há pouco estavas a falar, que havia 5 milhões de pessoas que faziam cycling. Exato, exatamente. Todos os dias. O mais interessante é que dentro de todos os trabalhos que acontecem no ginásio, hoje em dia se fomenta muito a questão do cross-training, ou seja, que o aluno ou a pessoa aproveite o ginásio como um todo, né? E não fixe sempre numa modalidade. Até porque é uma modalidade que só vai trabalhar pulmão e coração. Vais ficar agora com a Sílvia Costa a fazer então Active Cycle para te mostrar todos os movimentos desta modalidade, mais uma vez no ginásio Active Life do Porto.